Olá, paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um devocional aqui na nossa página Padrão do Céu e também lá no nosso canal no YouTube Padrão do Céu. Hoje eu vim trazer uma palavra que eu estou tentando há 2 dias gravar aqui para vocês, mas eu tenho tido uma batalha espiritual muito grande acerca desta mensagem. E eu espero que hoje eu consiga trazer para vocês aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar através dessa passagem. Ela é um pouco dura. Ela é uma mensagem de confrontamento para mim e para você. Mas hoje o Espírito Santo te pergunta: você é um impostor espiritual? Forte, né? Então o tema da nossa mensagem hoje é impostores espirituais. E o nosso texto base, tem vários textos aqui de referência, mas o nosso texto principal, o nosso texto base se encontra em Marcos, capítulo 1 a 7, que diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, ou seja, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam, com a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Fecha parênteses. Interpelaram-ne os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse texto em si, ele nos traz já um grande ensinamento. Ele nos traz algo que está muito assim, digamos, muito na nossa cara, né? É uma coisa assim, é uma palavra que, se você ler e meditar nela, parar para meditar, isso reflete muito a nossa vida, as nossas atitudes, ao nosso dia a dia. E aqui Jesus, ele estava se referindo aos rituais humanos, às práticas humanas, aos rituais religiosos, aos costumes religiosos, que o povo era levado a observar e praticar, ter aquela rotina de religiosidade, de práticas religiosas, e eles seguindo aquelas práticas religiosas, aquelas rotinas, né? Aqueles afazeres rotineiros, eles pensavam que por seguir aquelas regras, eles estavam puros e servindo a Deus. Pensavam que adoravam a Deus, ou que se achegavam a Deus, ou que estavam mais próximos a Deus, porque seguiam tais rituais religiosos, tais práticas, tais costumes, tais regras humanas. E essas regras humanas que eles seguiam, elas dispensavam um coração puro. Foi por isso que Jesus chamou a atenção deles, porque eles estavam tão acostumados a praticar aqueles rituais, aquelas regras, e estavam com a sua mente tão cauterizada acerca daquilo, né, que aquele ritual
que eles praticavam e vários outros também, na mente deles, na mentalidade deles, aquele simples ritual, aquela simples regra humana que estavam costumeiros a fazer, era uma prática que os diferenciava dos demais, uma prática que, de certa forma, os destacava diante de Deus de alguma forma. E olha que coisa, as pessoas que não praticavam, que não faziam aquele ritual, né, que não seguiam aquelas regras, talvez não rigorosamente como eles, aos olhos deles, a percepção deles, eram pessoas que estavam então em pecado. O que nos chama a atenção aqui neste primeiro texto base, né, é que Jesus chamou a atenção deles, dizendo, bem que disse Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus estava falando sobre aquele ritual? A gente encontra aqui no Antigo Testamento várias passagens em que Deus se refere ao povo, né, como também hipócritas, porque seguiam vários rituais religiosos, várias práticas religiosas, seguiam várias regras religiosas, inclusive, né, lá nos sacrifícios, nas festas anuais, que eles apresentavam a Deus, dedicavam a Deus, mas lá Deus chamou a atenção duramente deles, dizendo, vocês me honram com os seus sábados, com as suas festas de lua nova, com os seus rituais, mas o seu coração está longe de mim. Essas práticas, eu estou cansada delas. Porque vocês praticam todas essas coisas, vocês fazem todos esses rituais religiosos, mas a mente de vocês é impura. Os lábios de vocês são impuros. O olhar de vocês são impuros. O caminhar de vocês são impuros. O proceder de vocês são impuros. O proceder de vocês, não há fruto, não há o meu espírito no proceder de vocês, não há o meu caráter no proceder de vocês. Vocês pensam que vocês me honram com seus sacrifícios, suas festas, seus rituais, mas eu gostaria muito mais que vocês simplesmente obedecessem a minha palavra do que fizessem todas essas coisas. E Jesus aqui chamou a atenção duramente deles, trazendo esta lembrança que o profeta Isaías falou. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia! Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E essas pessoas, eles seguiam as tradições dos homens, porque tais ensinamentos, preste atenção nisso, porque tais ensinamentos exigiam apenas conformidade mecânica e irrefletida, sem a necessidade de um coração puro. Então esses rituais, essas regras, que mecanicamente, porque quando você segue um ritual, quando você segue algo mecanizado, algo feito, intitulado, construído, idealizado e posto em prática por homens, por ideologia de homens, por sabedoria de homens, que não tem a presença de Deus, que não tem o padrão de Deus, que não está em conformidade bíblica, são apenas rituais mecânicos. E a gente vê muito isso em várias religiões. Rituais mecanizados, coisas ensaiadas. E aí o povo segue aquele ritual mecanizado, porque aquele ritual não exige, isenta de certa forma, eles de um arrependimento, isenta eles de um coração puro, isenta eles de um arrependimento, de uma mudança de vida, de uma mudança de caráter. Olha a profundidade desta mensagem nesta tarde.
Então, eles seguiam as tradições dos homens, era mais confortável para eles seguir esse tipo de tradição, esse tipo de ritual, porque era um ritual que eles seguiam todos os dias, todos os momentos, quando iam comer ou fazer qualquer coisa, eles tinham que lavar as mãos e seguir tudo aquilo ali, né? Mas era um ritual mecanizado, isso seja, eles faziam aquilo de forma mecânica, era instantâneo. Não exigia uma santificação, não exigia uma purificação, não exigia uma mudança de vida. Uma conformidade mecânica e irrefletida, aquilo ali era apenas um ato mecanizado, não faziam eles refletir sobre a palavra de Deus. Não deixavam eles refletir sobre a sua vida, sobre as suas práticas, sobre o seu caráter, sobre a sua conduta. Aleluia! E aqui Jesus, primeiramente nessa palavra, os acusou de abandonar todos os mandamentos contidos na palavra de Deus. Depois acusou-os de substituir o padrão de Deus por um padrão planejado por homens. Então, ao invés de seguir os mandamentos de Deus, essa prática a gente vê lá desde que Deus tirou lá o povo do Egito. E hoje de manhã eu estava refletindo sobre isso. Desde que o mundo é mundo, o povo ele sempre preferiu, o povo ele sempre se inclinou a seguir práticas contrárias à palavra de Deus. É conhecedor da palavra, conhece Deus, conhece a verdade, lê a Bíblia, mas aí a facilidade de seguir certos rituais religiosos, a facilidade de seguir uma regra mecânica, algo que vai trazer conforto de certa forma para suas vidas e os fazer pensar assim, bom, eu sigo essa regra criada por um homem, por um líder espiritual, né? E para mim é mais fácil eu seguir essa regra, na minha mentalidade é mais fácil eu ficar dentro desse quadradinho que esse líder religioso criou e seguir ali, ficar ali, do que eu pegar a palavra, dobrar meus joelhos, ir para a presença de Deus, ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus e ir descobrir a vontade de Deus, o padrão de Deus para minha vida. Então é mais fácil para mim seguir esse conjunto de regras e não ter esse trabalho todo. É mais fácil para mim ouvir os versículos decorados que muitos líderes espirituais tá na ponta da língua deles, esses versículos, essas teologias disso, daquilo. Então é muito mais fácil para um crente, para certos tipos de crente, para os impostores espirituais, seguir esses líderes, ficar dentro do quadradinho de regras e preceitos de homens, padrão de homens que eles criaram, do que eu ter um relacionamento com Deus. E aí eu fico dentro daquele quadradinho e ainda julgo a outra pessoa que está livre da religiosidade. Porque eu digo e afirmo categoricamente que Deus não é religião, de que Jesus não é religião, de que Jesus não veio pregar uma religião, de que Jesus não veio fundar uma religião, de que Deus não é propriedade de nenhuma religião. Então, para algumas pessoas é mais fácil viver dentro daquele quadradinho religioso do que pegar a sua Bíblia,
dobrar os seus joelhos, ler a palavra e descobrir, conhecer Deus e o padrão de Deus por Ele mesmo. E sabe o que é pior? Sabe o que é mais terrível ainda disso? Sabe? É pegar e julgar o outro que não vive no mesmo quadradinho. É julgar o outro irmão que vive a liberdade que Cristo foi conquistar para ele na cruz. É julgar o outro irmão que pega a sua Bíblia e tem um relacionamento com Deus e conhece Deus por ele mesmo. É julgar o irmão que não vive um conjunto de regras, mas o seu coração está limpo. O seu coração foi purificado pelo poder da cruz, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Mas aí aquele que vive dentro daquele quadradinho, aquele impostor espiritual, que apenas segue tradições de homens, segue preceitos de homens, segue padrões de homens. Esse crente que vive ali dentro desse quadradinho, ele julga aquele crente que está na liberdade de Cristo. E quando eu falo aqui de liberdade, não estou falando de liberdade para sair por aí pecando. Aí é outra história. A liberdade que eu prego aqui e que eu friso aqui é a liberdade que Cristo deixou para nós, que Cristo conquistou para nós na cruz, a liberdade de ser livre, liberto de toda a marra do diabo, de abandonar o pecado e viver na graça, a plenitude da graça. E a plenitude da graça, meu amado, é ser livre. Livre de quê? Dos pecados. É ser livre das correntes de Satanás. Não é liberdade que muitos estão usando aí para sair pecando, para fazer o que quiser com a sua vida, com o seu corpo, com o seu templo, e, não, a graça, é a graça, é a liberdade que, não, palavra não fala isso aí não. E Paulo lá nos admoesta, Pedro nos admoesta, João nos admoesta. Não é para usar da liberdade da cruz, não, para sair por aí pecando e dar ocasião para a carne. Negativo. Liberdade da cruz é ser livre das amarras do diabo, ser livre do pecado, ser livre das correntes do pecado. Porque você só vai ser livre, você só vai conseguir viver a plenitude da liberdade, da graça na sua vida, quando você for totalmente liberto do pecado. Quando as algemas do pecado, do mundo, das amarras de Satanás caírem de suas mãos. Porque você pode estar dentro de uma igreja e ainda estar preso. E eu já tenho uma pregação aqui, lá no meu canal e aqui no Instagram sobre isso. Seja livre é o nome da pregação. Dá uma olhadinha aí no feed e olha que é muito poderosa essa palavra. E aqui Jesus então estava abandonando eles acusando eles de abandonar o padrão de Deus, os mandamentos de Deus, para seguir padrão e preceitos humanos. Aleluia! E aí esses impostores espirituais que estão vivendo apenas uma fé mecanizada, uma fé baseada em ritos religiosos, e eu já tenho aqui também uma pregação sobre a religiosidade, sobre a religião. Jesus, ele veio para abolir a religião. Aleluia! Aleluia! Religião significa religar. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele te religou ao Pai. Então você não precisa mais da religião para te religar a Deus. Isso já foi feito lá por Jesus. Ele rasgou o véu. Então todo aquele que segue uma religião, uma religiosidade, ritos religiosos, regras impostas por homem, está sendo religado a quem? Se Jesus já fez isso lá na cruz, se Jesus quando deu o brado nos religou ao Pai, você precisa de religião para quê? Você segue uma religião para quê? Você quer ser religado a quem através da religião que você segue?
Aleluia. E agora nós vamos falar também, não só dos impostores espirituais que ficam dentro de um quadradinho, mas também dos impostores que geram outros impostores. Oh Deus, essa palavra, por isso que o inimigo estava se lançando. Que essa palavra é poderosa e vai abrir teus olhos nessa tarde. Quem é o principal dos impostores? Quem é o líder dos impostores? Satanás. Satanás é um impostor. Impostor é um mentiroso. Impostor é um enganador. Impostor tem falsidade. E disso tudo é caráter de Satanás. Então o líder, o impostor, o líder principal é Satanás. E aí Satanás, ele usa pessoas, e através dessas pessoas, desses impostores, Satanás gera impostores em todos os lugares. E ele gera esse impostor para quê? Olha as características do impostor espiritual. O líder do impostor espiritual é Satanás. Satanás é o líder. Então, se você é um impostor espiritual, fique atento, porque o seu líder não é Jesus, não. Satanás é um impostor. Ele tem um falso evangelho. E o texto base é lá em Gálatas 6:1-9. E esse falso evangelho, ele é pregado por falsos ministros. E esses falsos ministros, eles produzem a sua própria teologia. Eles produzem falsos cristãos através dos seus falsos ensinamentos. Todo líder impostor gera o quê? Um cristão impostor. Todo líder impostor, ele gera o quê? Um fiel impostor. Um cristão impostor. Por quê? Porque ele segue seus próprios conceitos. Ele cria sua própria teologia. Ele inverte a palavra a seu favor. Um impostor espiritual é aquele que ele não tem o Espírito, não carrega o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro dele. Então ele não sente essa necessidade de prestar contas a Deus. Ele acha e por achar isso, ele acaba acreditando na própria mentira. Ele é tão convicto daquilo que ele prega, da teologia que ele inventou, que ele acaba acreditando na sua própria teologia. E aí, acreditando convictamente naquilo ali, ele prega aquilo ali com uma verdade, né, aparente verdade, que ele consegue captar, ele consegue seduzir, ele consegue conquistar, ele consegue dominar cristãos. Ele consegue dominar pessoas, e muitas vezes pessoas, cristãos, que outrora conheciam a palavra de Deus profundamente e seguiam os padrões de Deus profundamente, mas aquela lavagem foi tão grande, e a verdade que aquele impostor líder, sabe, que aquele impostor espiritual pregou, foi tão grande, sabe, aquela falsa verdade que ele demonstrou foi tão grande, que esta pessoa que outrora já conheceu Jesus, verdadeiramente acaba sendo seduzido e enganado por esse falso líder, por esse impostor espiritual. Aleluia. Aleluia. E em 2 Coríntios 11:26 diz que Satanás planta seus impostores em qualquer lugar. Onde Deus plantar crentes verdadeiros, Satanás também pode plantar impostores. Olha o perigo.
Olha o perigo de você que segue a palavra e tenta estar dentro da palavra, seguindo o padrão de Deus para sua vida. Fique muito atento aos impostores espirituais, aos líderes impostores, porque eles são tão convincentes que eles podem vir a te enganar. Aleluia! Aleluia! E eu nunca vi tanto impostor espiritual como eu tenho visto nessa geração. Digamos dos anos 2000 para cá, não vamos muito longe. É um número crescente, é uma coisa que cresce espantosamente, o número de crentes impostores, de impostores espirituais. E lembre-se, eu não estou julgando ninguém, eu estou pregando a verdade à luz da palavra. Está na palavra, é só você procurar Marcos e é todas essas referências que eu estou dando para você. Como que você vai identificar um líder impostor, um crente impostor? 1 Pedro, crentes genuínos. Vou ler para vocês aqui. Aleluia! Fique muito atento, meu amado. Fique muito atento. Porque o noivo está vindo, Jesus está vindo aí. E se você está seguindo um falso ensinamento, você corre o sério risco de ficar aqui. Cuidado com os impostores espirituais, porque você pode estar sendo enganado com um falso evangelho, com um falso padrão, com um falso preceito. E pode acabar ficando aqui. Muito cuidado, preste atenção. Qual alimento você tem ingerido? 2 Pedro 1:4 diz assim: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Presta atenção, amados. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Aleluia! E olha como se identifica um crente falso. Também, 2 Pedro 2, verso 3. Também, olha a diferença. Olha, prestou bem atenção no que eu acabei de ler aqui? Então, olha a diferença de um crente verdadeiro, genuíno, para um impostor espiritual. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, Jesus amado. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha o perigo que você está correndo. Se você segue o impostor espiritual, a condenação virá. Tá aqui na palavra, não é Michele que está inventando, não. Não sou eu que estou inventando diferença entre um cristão genuíno e um impostor. É a palavra que está aqui colocando claramente, especificamente as diferenças de um crente genuíno que tem o caráter de Cristo e de um impostor espiritual. Características de um crente genuíno. Aleluia!
vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você sabe qual que é a natureza divina? Só lembre de uma palavra, meu amado: santo. Santo, 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 incorruptível, verdadeiro, fiel, justo. Aleluia! Então, se você é um crente genuíno, você tem que ter a natureza do quê? De Deus. Se você é filho de Deus, você vai ter a natureza de quem? Do seu pai. Você tem o DNA de quem? Do seu pai. Porque se você é filho e não tem o DNA do seu pai, então teu pai não é Deus. Se você não segue os preceitos do teu pai, aleluia, olha o que Deus está falando para nós nesta tarde. Vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, se você pertence a Deus, se você participa com Deus, você tem que exalar o quê? O perfume de Deus na sua vida. O caráter de Deus na sua vida. É lógico que nós nunca seremos santos como Deus, mas nós devemos procurar andar em retidão. Devemos procurar andar em santidade. E olha aqui, vamos continuar. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, se você é um crente genuíno, você vai exalar o quê? O perfume de Deus, vai seguir a Deus, vai ter o caráter de Deus, vai ser a imagem e semelhança de Deus, vai se livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Vai fugir da corrupção que há no mundo. E aqui, quando fala de paixões, não está falando só de carnalidade, não. Quais que são as paixões do mundo? Quais que são as paixões do mundo? Coisas de caráter do diabo. O que é do caráter do diabo, meu amado? O que é paixão de caráter do diabo? Paixão do mundo. Coisas do mundo é coisas do diabo. E a palavra afirma isso. Então, o que são paixões do mundo? Primeira de todas, acho que é a que está no topo. A que está no topo, que é a raiz de tudo. Ganância. Ganância, ganância. Eu nunca vi uma geração de crente mais ganancioso. Nunca está satisfeito com o que tem. Está sempre querendo mais, 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 mais. Ele tem para ele viver bem, mas ele quer mais. E se ele tiver que passar por cima de qualquer um para ter mais, ele passa. E se diz cristão. Então, para mim, o que está no topo, na minha concepção, o que está no topo é a ganância. Porque a ganância é o mal que gera todas as outras feiuras de Satanás. Aí depois da ganância vem inveja, vem cobiça, vem carnalidade, vem a futilidade, vem a inveja, vem o ódio. E tudo que é de caráter do diabo. E tudo que é de caráter do diabo é feio e destrói. Você já viu alguém ser destruído porque ama? Você já viu alguém ser destruído porque reparte o seu pão? Aleluia! Você já viu alguém ser destruído porque perdoa o seu próximo? Você já viu alguém ser destruído porque se coloca no lugar do culpado? Não. Porque isso são caráteres de Cristo. São fruto do Espírito Santo. E isso gera em nós liberdade. Olha o que é ser livre. Ser livre, meu amado, é ter dentro de si os frutos do Espírito Santo gerando em você vida. Porque os frutos do Espírito Santo geram em nós vida. Tudo que é de caráter de Cristo gera no cristão vida.
E quando eu estou falando aqui de vida, eu estou falando de vida eterna. Aleluia! Então o crente genuíno, ele foge da corrupção das paixões que há no mundo. E essas paixões que há no mundo é tudo isso que eu coloquei, começando pela ganância. E aí depois vem também todo tipo e sorte de impurezas sexuais, carnalidade, enfim, luxúria, tudo isso. Então o crente que ele é genuíno, ele tem a natureza divina, tem a natureza do pai dele, o DNA do pai dele, e por ter o DNA do pai dele, por ter sido comprado, remido e transformado e modificado pelo sacrifício que há na cruz, ele gera o fruto do Espírito Santo, e por estar cheio do Espírito Santo, ele foge da corrupção, das paixões que há no mundo. Aleluia! Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. O crente genuíno tem virtude. E vá para o dicionário para procurar o que significa virtude. Aleluia! Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nessa tarde. Abra o teu coração, abra a tua mente. Deixe Cristo arrancar toda falsidade, todo nível de falsidade que há dentro do teu coração, da tua mente, nas tuas práticas. Todo tipo de engano que há na tua mente, tudo que você viveu até hoje que vai de contrário à palavra de Deus, tudo que afronta a Deus, tudo que aborrece a Deus. Deixa o Espírito Santo nesta tarde entrar dentro do teu coração e arrancar pela raiz. Não deixe nenhuma raiz aí dentro, porque se você deixar uma raizinha, ela pode crescer novamente. Aleluia! O conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio. Características de um impostor espiritual. Ele não tem virtude. Nenhuma das suas atitudes dá para ver uma virtude. Dá para ver pureza. Aleluia! Ele não tem domínio próprio. Ele é uma pessoa que ele não se domina, ele se deixa levar. Qualquer coisa, qualquer vento que bate nele, tá levando. Qualquer vento de falsa doutrina que bater nele, ele se identificar, tá levando ele. Ele não tem domínio próprio, ele não se manda. Qualquer paixão que se apresentar para ele, ele nega Jesus na hora. Qualquer vontadezinha que surgir no seu coração, ele se entrega para a vontade. Ele não consegue dominar o seu velho homem, ele não consegue se dominar suas vontades, os seus impulsos, os seus desejos. Surgiu, ele está matando. Não tem domínio próprio nas suas atitudes, nas suas convivências, no seu trabalho, em casa, na faculdade, na academia, na igreja. Ele não tem domínio próprio. Aleluia! Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, olha o ensinamento aqui, perseverança. Eu já venho várias mensagens aqui, eu falo sobre a perseverança, sobre a fé. A perseverança, ela é uma característica do crente genuíno, porque ele está lá na prova, ele está na provação, ele está num tempo de tempestade, de sofrimento, mas ele ora, ele entrega, ele confia e persevera em oração, até Deus responder. E ele não aceita migalha de Satanás, não.
pode estar lá, vivendo uma época difícil, um tempo difícil, mas se Satanás se apresentar para ele e disser assim, eu te tiro dessa situação agora, eu te dou, que nem se apresentou para Jesus, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou isso, te dou prosperidade, te dou reinos, te dou fama, te dou glória, e tu nega Jesus, tu nega o teu Deus, tu nega a tua fé. Esse crente diz, apartai-vos de mim. Sai daqui, Satanás. E apresenta a palavra para ele. Aleluia! Com a perseverança, a piedade. O crente genuíno, ele se comove. Ele se coloca no lugar das pessoas. Ele vê uma situação difícil, ele vê uma necessidade. Aquilo, sabe, incomoda ele. Ele tem um coração bom, ele tem um coração quebrantado. Ele facilmente pede perdão. O crente genuíno, ele olha para um irmão numa situação difícil e ele se comove. E se ele não pode ajudar, ele vai para o joelho orar por aquele irmão. Ao invés de falar mal, ao invés de apontar, ao invés de julgar, ele é piedoso. Indiferença do impostor espiritual. O impostor espiritual, ele julga, ele massacra com a língua. Ele acusa. Ele faz questão de mostrar que ele tem e o outro não tem. Olha, facilmente se identifica um impostor espiritual, meu amado. Aleluia! Com a piedade e a fraternidade, que eu acabei de falar agora. A piedade, na frente da piedade, logo em seguida já vem a fraternidade. O que é a fraternidade? Ajudar o próximo. O impostor espiritual, ele é egoísta. Ele não pensa em mais em ninguém, não quer saber, ele só olha para o seu umbigo. Aleluia! Com a fraternidade, o amor. Ele ama, ele tem a capacidade de amar até quem faz mal para ele. O crente genuíno tem o amor, tem a capacidade de amor, a capacidade que quem deu? Jesus. Porque Jesus nos amou a ponto de se doar. Todo mundo sabe, todo mundo conhece o sofrimento de Jesus. E qual foi a causa que ele se doou lá na cruz? O amor. Tanto que todos os dons vão findar, mas o amor será eterno. Porque o amor é o símbolo da cruz. Aleluia! O amor é o símbolo da cruz. E o crente genuíno, ele tem amor, ele ama, ele é capaz de amar até os seus inimigos. Ele é capaz de amar e orar por quem fala mal dele, por quem trapaceia ele, por quem faz macumba para ele, por quem deseja o mal para ele. O crente genuíno, ele ama. Porque ele foi amado, ele foi perdoado, ele foi resgatado, a sua dívida foi paga, ele recebeu vida. E aí ele está tão cheio disso, tão cheio de amor, tão cheio, que ele quer também demonstrar isso pelo seu próximo. Estou toda arrepiada aqui. Satanás não quer que você mude a sua atitude. Satanás não quer que você deixe de ser um impostor espiritual. Porque se você continuar no engano, teu destino vai ser lá com ele. Aleluia! Porque estas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, em pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu essa palavra?
Quando você está cheio do caráter de Deus, do caráter de Jesus, cheio do Espírito Santo, você não é inativo, você se movimenta dentro do reino de Deus. Você se movimenta, você está sempre querendo ajudar, você está sempre querendo edificar, você está querendo sempre conhecimento, levar conhecimento, ajudar o próximo. Você gera frutos. Você não é uma árvore seca, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro, então você frutifica, porque da onde você está sendo enraizado, irrigado, é da fonte de vida eterna, é da fonte que jorra a maná, da fonte que jorra água viva. Então, se você está enxertado nessa videira, e se você está sendo irrigado por essa fonte de água viva, que nunca cessa, você frutifica. Você não é inativo no reino. E uma das características do crente impostor é não fazer nada. Além de não frutificar para o bem, frutificar para o mal. Porque a raiz dele está no mal. O crente que não está em Deus está no diabo. O crente impostor, ele não está enraizado em Deus. Ele não tem a natureza divina. Ele não tem o DNA do pai dele, de Deus. O pai dele é outro. Então, ao invés de frutificar, de se movimentar no reino de Deus, ele não faz nada e ainda impede o outro de fazer. E quando o outro está fazendo, ainda julga. E ainda quer citar versículo bíblico para justificar. Versículo bíblico isolado. Porque o que mais nessas novidades aí que tem por aí, eles pegam lá as passagens que interessam para eles, colocam dentro de uma panela, faz ali um mexidão e aí dá para o povo comer. Come, come, come. Essa é a verdade. E aí ele tá tão farto, porque a palavra, né, o alimento quando ele é bom, ele não te estufa, ele não te causa mal. E essas pessoas estão tão estufadas com esse alimento de Satanás, que os impostores espirituais liderados por Satanás estão preparando para o impostor, para o crente, que se deixa levar, que se deixa alimentar por esses impostores. Ele está tão estufado daquele alimento, está fazendo tanto mal para ele, que ele não se contenta em sofrer sozinho, em se envenenar sozinho. Ele quer envenenar o outro. E é daqueles que gosta de... Ele é daqueles que gosta de cutucar. Aleluia! E olha o que mais diz aqui. Nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Quem não frutifica, meu amado, não está plantado junto ao ribeiro, não. Não está enxertado na oliveira, não. Não está, não. Está enxertado em quem, então? Se está enxertado em Jesus Cristo, tem caráter de Cristo. Mas se ele não está exalando o caráter de Cristo, frutificando no reino, com frutos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e do caráter de Deus nas suas vidas, estão enxertados em outra coisa. Em Jesus é que não é.
Porque quem está enxertado em Jesus tem o caráter dele, é os frutos dele, segue os preceitos dele, o padrão dele. Mas se o crente impostor não está gerando isso, então em Cristo é que ele não está. Porque quem está em Cristo, ele não pode produzir um fruto diferente. Ele não pode ser diferente de quem ele está enxertado. Por acaso um filho tem o DNA de outro pai? Me diz. A não ser que é um bastardo. Se é um bastardo, meu filho, eu sei que é forte. Pra mim também me confronta a minha vida. Ontem eu orava e eu dizia pra Deus, Deus, numa época atrás, não muito distante, eu era uma impostora espiritual. Tá vendo? Eu fui, num passado não muito distante, eu era tudo isso aí. Infrutífera. Cheia de malícia, de maldade, de egoísmo. Aleluia! Eu era uma impostora espiritual, estava dentro de uma igreja, sabe? Mas não era igreja. Não conhecia Deus. Aleluia! É por isso que eu chamo você para conhecer Deus por você mesmo. Porque enquanto você receber alimento preparado pelos outros, você vai continuar no engano, meu amado. A misericórdia de Deus foi me achar lá na lama, na imundícia dos meus pecados, e eram grandes. E aí ele me pegou lá, me colocou num deserto, e aí começou a me mostrar. Nesse deserto eu abri meu coração e começou a abrir meus olhos para quem eu era. E eu senti tanta vergonha e sinto até hoje da impostora que eu fui. E ontem eu orava e pedia, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Que eu nunca mais volte a ser a impostora que eu era, mas me ajuda dia após dia, que eu possa vencer a minha carne, que eu possa vencer os meus impulsos, que eu possa vencer, Senhor, as investidas de Satanás contra a minha vida. Nunca mais me deixa retroceder 1 milímetro daquilo que tu fez na minha vida, porque eu reconheço que eu fui uma das maiores impostoras espirituais. E se hoje eu trago esta palavra para você, foi porque Deus me tirou de lá. Deus me tirou lá da falsidade. Estereótipo de crente. Dialeto de crente. Título de crente. Mas era impostor. Aleluia! Eu estive neste lugar que você pode estar hoje. Eu já fui uma impostora espiritual. Eu já estive neste lugar. Mas Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, me resgatou. Para que hoje eu pudesse estar aqui te trazendo esta mensagem, eu fui dar uma volta com Jesus pelo deserto. Para que Ele pudesse tirar a minha máscara. Para que eu pudesse me enxergar como eu era. A crente que eu era. A impostora que eu era. Para hoje Ele poder falar através da minha boca para a sua vida. Porque Ele, assim como me resgatou de lá, Ele também quer te resgatar do lugar de falsidade que você está.
Aleluia! Eu sinto a presença viva do Espírito Santo aqui nesta tarde. E se você abrir o seu coração, tenho certeza de que Deus vai agir na sua vida tremendamente. E um dia você também vai estar de frente para uma câmera pregando esta palavra para alguém, contando o seu testemunho também. Sem vergonha, porque eu não me envergonho de dizer, eu fui uma impostora espiritual, mas Deus me tirou de lá, graças à sua misericórdia, graças ao seu amor. O amor dele me resgatou. Aleluia! 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 Olha aqui mais um item muito importante que difere um crente genuíno de um crente impostor. Presta bem atenção nisso aqui, é muito importante. Os salvos genuínos têm sua santificação desenvolvida por provações. Lembra das palavras de Jesus? No mundo tereis aflições. Os não salvos, os impostores, perseguem falsos valores. Perseguem o quê? Quais são os falsos valores? Eles acreditam fielmente que eles têm que viver uma boa vida, que eles não podem passar por provações, porque eles não merecem passar por provações. E muitas vezes Deus deixa eles, nem tem lá uma frase que está bem conhecida, Deus deixa eles viver uma vida boa. Na verdade, Satanás, né? Satanás deixa lá eles viver uma vida boa, uma vida aparentemente, né, com tudo, que teoricamente é tudo que um ser humano precisa. Fartura, dinheiro, fama, glória, riquezas, enfim, essas coisas terrenas que a terra vai comer um dia, que vai ficar tudo aqui, passageiro. Então o impostor espiritual, ele pensa que ele não pode passar por provação. E se você prestar atenção nisso aqui, esta é uma teologia que está na boca dos líderes impostores. É por isso que tem carregado multidões atrás de si. Multidões caminhando para o abismo junto com eles. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você é líder impostor e está escutando essa mensagem, ouça o que o Espírito Santo está dizendo nessa tarde. Você um dia será cobrado de cada alma que você levou para a morte eterna com as tuas falsas doutrinas e com teus falsos ensinamentos. Tem um lugar especial separado lá para você no inferno. Esses serão os que mais serão atormentados pelos demônios lá na eternidade. São os falsos líderes, os falsos pastores, que conduzem suas ovelhas para a perdição, para a morte eterna, com seus falsos ensinamentos. Abra bem teus olhos, porque para você também pode ainda haver uma esperança, se você se arrepender genuinamente de todas as suas práticas abomináveis. Arrependa-se enquanto a porta da graça está aberta, porque olha, num abrir e fechar de olhos, ela pode se fechar para você de uma maneira ou de outra. Deus pode te chamar para a eternidade de um dia para a noite, num abrir e fechar de olhos, e a porta da graça, pum, fechou para você.
ou um noivo pode voltar e a porta da graça vai se fechar para você. Então, de uma maneira ou outra, se você não se arrepender a tempo, a morte eterna te espera. A separação eterna de Deus te espera. E eu vou dizer para você, não tem nada mais terrível e temível nesse mundo, na vida de um ser humano, do que ser separado eternamente de Deus. Não há nada que deveria ser mais temido no mundo do que ser separado de Deus eternamente. Porque quem é separado de Deus eternamente, meu amado, acabou. Acabou. Aleluia. Entenda, meu amado. Entenda. Entenda o que o Espírito Santo está te dizendo nesta tarde. Aleluia. Para finalizar a nossa mensagem hoje, porque o Espírito Santo já falou tudo o que ele tinha para falar. O crente verdadeiro, 1 Pedro 1,11, entrará no reino. Eu vou ler para você para não ficar pelas minhas palavras. 1 Pedro 1,11, para finalizar nossa mensagem. O crente genuíno, o crente verdadeiro entrará no reino. Pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, que promessa maravilhosa! Que promessa! Ah, meu Deus! Se você parar para pensar, meu amado, e analisar, você jamais sequer pensaria em trocar isso aqui por qualquer coisa banal, supérflua e passageira que há nesse mundo. E o fim do impostor espiritual, repentina destruição. 2:1. Vamos ler para não ficar só nas minhas palavras. Aleluia. Assim, como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aleluia. E aí, meu amado, vai ser muito triste quando você chegar no reino, quando você chegar no dia do seu julgamento, em que cada um será julgado individualmente pelas suas obras, pela sua conduta. Você que viveu uma vida toda acreditando que estava salvo, acreditando que seguia um princípio, chegar diante de Deus e Ele falar para você: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Que decepção. Então pense bem. E leia a Bíblia. Leia a palavra. Compre uma Bíblia de estudos. Essa minha Bíblia aqui é uma Bíblia que tem me ajudado muito. É a Bíblia de estudos MacArthur. Bíblia de estudo MacArthur. É uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia
onde tem toda uma explicação embaixo de cada página, de cada versículo, de cada capítulo. E ali você vai conseguir entender melhor, porque tem coisas que somente tendo mesmo um estudo para a gente conseguir entender. A Bíblia, ela é muito complexa. Eu te indico esta Bíblia, e tem outras Bíblias de estudo também da Sociedade Bíblica do Brasil. Compre uma Bíblia de estudo, jejua. Antes de começar a ler a Bíblia, você jejua, faz um propósito. 7 dias de jejum. Jejum e oração. E aí quando você chegar no último dia, você diz: Deus, agora eu vou começar a ler a Bíblia. Porque eu tô cansada de me alimentar, cansada de me alimentar de papinha dos outros. Eu quero conhecer o Senhor hoje por quem o Senhor é, por mim mesmo. Mas eu preciso de Ti. Eu preciso da sua sabedoria. Eu preciso do seu ensinamento. Eu preciso da sua instrução. Eu preciso do teu discernimento. A partir de hoje, quando eu começar a ler a palavra, começa a revelar a mim a verdade. Começa a revelar a mim o padrão do céu, o padrão do reino. Começa a revelar a mim os pecados que te ferem, os pecados que te magoam, os pecados que me separam de ti, os pecados que vão me impedir de ser salvo, de entrar no teu reino. Eu não quero mais viver no engano. Por favor, me resgata. Porque eu nunca mais quero ser um impostor espiritual. Aleluia. Você que está chegando agora, eu já estou terminando a live. Mas volte lá no início, porque esta palavra foi impactante nesta tarde. Eu vou deixar salva e você escute toda a mensagem, porque o Espírito Santo bradou nesta tarde aqui. E Ele está chamando a igreja. O noivo está passando e está chamando a igreja para encher as suas botijas. Volte lá no início da palavra e escute toda a palavra. Tenha paciência para escutar a mensagem. Porque nós temos muitas vezes 1 hora, 2 horas no nosso celular e não temos 5 minutos, 2 minutos para escutar uma mensagem. Volta lá no início da pregação agora. Escute toda a mensagem, porque o Espírito Santo bradou aqui nessa tarde. E Ele também quer bradar no teu coração. Amém? Até o nosso próximo devocional. Em nome de Jesus.